Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre um tema que diz respeito ao direito administrativo, mais especificamente sobre o regime jurídico administrativo e sobre a sua principiologia fundante, sobre a principiologia do direito administrativo que orienta os atos administrativos, as relações do Estado para com o setor privado, por assim dizer. Antes de mais nada, é importante salientar para vocês qual é a matéria estudada pelo direito administrativo. Ora, o direito administrativo é um ramo do direito público que vai, então, organizar toda a administração pública, seja administração pública direta, consubstanciada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, que são as entidades federativas constantes do nosso Estado brasileiro, dispostas no nosso artigo 18 da Constituição da República de 88. E também da administração pública indireta, pelas entidades administrativas que foram, então, observadas dentro daquele princípio da descentralização do nosso direito administrativo, do nosso setor público administrativo, constantes de autarquias, fundações públicas, associações e assim por diante. Aqui, esse não é o tema que será, então, visto nessa aula, então, por isso que eu só citei como exemplos de administração pública indireta. Ainda há que ressaltar que como todo ramo do direito, há um regime jurídico que orienta toda a nossa administração pública, que é o regime jurídico administrativo, por um setor público, por um interesse público e social, consubstanciado por dois princípios do direito administrativo, que são a supremacia do interesse público sobre o privado, ou seja, que sempre vai se observar o interesse público sobre o privado, ou seja, naquelas regras de prerrogativas e sujeições do nosso direito público, do nosso direito constitucional, do nosso direito administrativo, sempre observando o interesse público, o interesse social, a finalidade pública, sempre vislumbrando os interesses da nossa coletividade, de todo o povo, e não só de um setor privado, por assim dizer, de um só indivíduo, mas de toda a coletividade, de toda a nação. Também sobre a indisponibilidade do interesse público sobre o privado, que vai dentro dessa mesma toada da supremacia do interesse público sobre o privado, ou seja, a indisponibilidade do interesse público sobre o privado diz respeito que sempre vai se vislumbrar a finalidade pública com supremacia sobre o interesse privado. Então, sempre vai se vislumbrar esses interesses sociais, as finalidades públicas da coletividade, da nossa nação brasileira. Esse é o regime jurídico administrativo, o regime de direito propriamente público, consubstanciando princípios do nosso direito constitucional e princípios do nosso direito administrativo, dentro daquela faceta de inter-relação entre os ramos do nosso direito, que se interligam, que se comunicam, que dialogam entre si. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos vislumbrar que existem vários princípios do regime jurídico administrativo. Um deles são aqueles que estão dispostos no nosso artigo 37 da Constituição, em seu caput, onde diz que existe o regramento do direito administrativo regido pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são princípios de direitos administrativos expressos na nossa Constituição de 88. Existem também os princípios implícitos do nosso direito administrativo, que não estão, então, na letra da lei, não estão expressos na nossa Constituição, mas que também consubstanciam o regime jurídico administrativo, como o princípio da continuidade do serviço público, da essencialidade do interesse público sobre o interesse privado, da finalidade pública, como eu já disse anteriormente, então ligado a esse princípio da legalidade, que é
consubstanciado no nosso artigo 5º, inciso 2º da Constituição, quando dispõe que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade expresso na nossa Constituição de 88, como um direito e garantia fundamental de todo cidadão brasileiro. Como nós sabemos, o princípio da legalidade, ele rege todo o nosso Estado democrático de direito. Por isso se chama Estado de Direito, um Estado regido pela lei, regido pelo direito, pelas organizações administrativas. Assim também o princípio da legalidade rege o nosso direito administrativo, ou seja, o Estado ele não vai poder atuar contra a lei ou praeter lei, mas sim secundum lei, ou seja, segundo os ditames da legalidade, segundo os ditames da nossa lei e do nosso direito brasileiro. Então esse é o princípio da legalidade que vai reger toda a sistemática do nosso direito administrativo. Também outro princípio que vai estar íncito ao próprio princípio da legalidade é o princípio da finalidade pública. Ou seja, como eu disse anteriormente, sempre vai se reger o direito administrativo por uma finalidade pública, pela finalidade do interesse social e coletivo de todos os cidadãos brasileiros, ou seja, pela finalidade de se reger o direito administrativo, os atos administrativos da administração pública, o direito brasileiro como um todo, para uma finalidade da coletividade, do povo propriamente dito. Então esse é o princípio da finalidade pública. Também existe o princípio da moralidade administrativa, que vai ser regido pela boa-fé objetiva, pela probidade, pela honestidade, pela correteza, ou seja, vislumbrando que toda a administração pública, que todos os políticos, que todos os cidadãos brasileiros, dentro das suas atividades administrativas, eles irão se reger por uma correção, por uma atividade e uma atitude correta para com o outro, vislumbrando então esse princípio de ética, de disciplina, de moralidade administrativa. Esse é um conceito jurídico indeterminado, que não existe, então, a doutrina tenta conceituá-lo, porém, existem várias divergências doutrinárias sobre o seu conceito de moralidade administrativa. Mas o âmago da questão, a essência do princípio da moralidade administrativa é esta, ou seja, reger os atos administrativos, os atos da administração pública para com a coletividade de uma forma correta, de uma forma proba, mediante uma boa-fé objetiva, mediante o princípio da honestidade. Esse princípio da moralidade administrativa, ele está inserido em nossa Constituição, no artigo 37, como eu já disse anteriormente, no artigo 5º da nossa Constituição, como um direito e garantia fundamental, também rege a lei de improbidade administrativa e tantas outras leis de responsabilidade administrativa, responsabilidade fiscal. Esse é um princípio vetor, é um princípio que rege vários ramos do nosso direito administrativo e vários ramos do nosso direito constitucional e do nosso direito público. Saindo agora do princípio da moralidade e entrando no princípio da publicidade. O que quer dizer a publicidade? Quer dizer que todos os atos do Estado, todos os atos ligados à administração pública de uma forma geral, ela deve ser pública, devem ser atos que devem ser publicados para haver uma transparência, para haver o conhecimento do setor, de todos os setores do nosso Estado brasileiro, ou seja, para o conhecimento amplo e geral de todos os cidadãos, de todos os integrantes do nosso Estado brasileiro. Esse também é um princípio vetor do nosso próprio Estado democrático de direito. Ou seja, se há publicidade, se há esse princípio da transparência de todos os atos administrativos, então haverá o princípio da democracia, ou seja, um princípio que irá reger todo o nosso Estado democrático de direito. Já o princípio da eficiência é um princípio ligado, então, a uma administração
mais correta, mais eficiente, por assim dizer. Pelo próprio nome do princípio eficiência, vai ser uma atuação eficiente, vai ser uma atuação que vai haver um resultado útil e eficaz para o Estado brasileiro. Então, esse é uma outra da finalidade pública do nosso Estado, ter uma atuação dentro de seus atos administrativos, de sua atuação pública, de uma forma eficiente e útil para a população brasileira. Existem também outros princípios que estão implícitos na nossa Constituição e dentro da nossa sistemática de direito administrativo, que são o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade. Esses dois princípios existem parte da doutrina que colocam eles como princípios semelhantes, como princípios iguais. Outros fazem uma distinção doutrinária entre um e outro, em seus conceitos principiológicos. Fazendo essa distinção, o princípio da razoabilidade, ele vai haver uma relação útil entre os motivos do ato administrativo e o próprio ato administrativo, ou seja, nessa relação de congruência entre a sua motivação e a sua finalidade pública. Aí se está o âmago e a essência do princípio da razoabilidade. Já o princípio da proporcionalidade, ele é um princípio que rege todo o nosso direito de uma forma geral. Como eu já citei em outros vídeos anteriores, quando eu mencionei a teoria dada por Robert Alexy, esse autor, esse doutrinador, ele bem conceitua o princípio da proporcionalidade como um princípio vetor de todo o direito, de toda a nossa teoria geral do direito, porque vai haver uma relação de proporcionalidade, numa modulação entre as relações de direitos de uma forma proporcional, com um verdadeiro princípio de otimização. Otimização do quê? Otimização dos direitos fundamentais. Quando há, então, um conflito entre a relação entre um direito fundamental e outro, por exemplo, o direito à vida e o direito à liberdade, o direito à liberdade religiosa e o direito à intimidade. Nesses conflitos principiológicos de direitos fundamentais, vai haver uma conclusão desse conflito de direitos fundamentais pelo princípio da proporcionalidade, pelo princípio da razoabilidade, por assim dizer, como diz Robert Alexy, otimizando essa relação entre direitos fundamentais e, então, proporcionando uma solução para esse conflito de direitos, uma solução para esse conflito principiológico. Outro princípio que rege a nossa sistemática do direito administrativo é o princípio da continuidade do serviço público. Nós sabemos que existem serviços públicos que não podem ser cortados, que não podem ser cessados, como o serviço público de segurança pública. Por isso que existe uma norma no nosso direito constitucional, na nossa Constituição de 88, dizendo que os militares, eles não poderão fazer greve, eles não poderão se sindicalizar e realizar greve. Por quê? Porque a segurança pública é um direito fundamental de todo cidadão e essencial para a vida dos brasileiros, que não deve haver um cessar desse direito fundamental, da segurança pública. Ou seja, existem vários outros setores da nossa administração pública que não podem cessar, como o direito à saúde pública, como o direito à educação. Todos esses direitos essenciais, esses direitos fundamentais não podem ser cessados, eles devem ser continuados. Então, por isso, do princípio da continuidade do serviço público, porque são serviços essenciais a todo o cidadão, dentro do nosso Estado democrático de direito. Existe ainda o princípio da autotutela. O que é o princípio da autotutela? Nós sabemos que existe o controle judicial e o controle administrativo dos atos
dos atos da administração pública. O controle judicial é quando o Poder Judiciário, ele vai haver um controle dentro da administração pública, pelo Poder Judiciário, por uma ilegalidade, por uma nulidade desse ato administrativo, então ele é retirado por uma medida judicial. Esse princípio ele está disposto de uma forma geral no nosso artigo 5º, inciso 34 e 35 da Constituição, quando dispõe que nenhuma ameaça ou lesão a um direito será asseverado ou será apreciado pelo nosso Poder Judiciário. Então, essa apreciação judicial de todos os atos administrativos que vai haver esse controle judicial da nossa administração pública. Já o controle administrativo é o controle que a administração pública faz sobre o setor privado, de uma forma das suas prerrogativas e sujeições dos atos administrativos. Então, pelo poder de polícia. Um exemplo disso é o poder de multar do Detran, por exemplo. É um exemplo concreto desse controle administrativo dos atos dos cidadãos para com a administração pública. Então, esse poder de polícia da nossa administração pública consubstancia esse controle administrativo. É um dos exemplos do controle administrativo dos atos do setor privado. Já a autotutela é quando a própria administração ela controla a sua própria atuação. O exemplo disso é a súmula 473 do STF, quando diz que a administração pública ela pode anular atos lesivos a direitos fundamentais, porque são de flagrante ilegalidade. Então, por isso que a administração ela pode retirar a atuação de uma lei, a atuação de um ato administrativo que esteja ilegal e que esteja, então, dentro de uma perspectiva de contrariedade ao nosso direito. Então, esse é o princípio da autotutela. A própria administração pública pode retirar atos administrativos ela mesma em função desse princípio da autotutela vigente da súmula 473 do nosso STF. Vocês deem uma olhada, uma lida nessa súmula que é de suma importância o conhecimento de vocês. Existem outros ainda princípios de direito administrativo que são de suma importância a leitura. Vocês peguem a doutrina da doutora Maria Silva Zanella de Pietro. Ela vai expor de uma forma concatenada todos os princípios de uma forma bem asseverada. E era isso mais ou menos que eu tinha para dizer, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.